Aos 60 anos, a vida já te ensinou muita coisa. Já viu amores começarem e terminarem. Já enfrentou despedidas que doeram mais do que palavras poderiam expressar. E também já sorriu por motivos tão simples que até esqueceu de fotografar. Mas agora, nessa fase madura da existência, você percebe que algo começa a mudar profundamente. As pessoas que antes estavam sempre por perto, já não estão mais. E o que sobra, nem sempre é o que você esperava. Louise Hay costumava dizer que a nossa verdadeira força não está nos outros, mas naquilo que cultivamos dentro de nós. E essa verdade se torna mais clara quando o tempo avança e os vínculos familiares, que antes pareciam inquebráveis, se tornam mais frágeis, mais distantes, mais silenciosos. Não por maldade, mas porque a vida tem suas rotas, e cada um, cedo ou tarde, segue seu próprio caminho. É nesse ponto que muitas pessoas se sentem sozinhas, até mesmo abandonadas. Mas há uma revelação poderosa nisso tudo. Os alicerces que realmente sustentam a sua jornada aos 60 anos não são os laços de sangue. São os pilares invisíveis que você mesmo pode construir, com consciência, amor próprio e sabedoria. E é sobre eles que este vídeo vai te falar. Louise acreditava que não importa a idade que você tem, você sempre pode recomeçar. Sempre pode plantar novas sementes. E mais do que isso, ela ensinava que aos 60, a vida não acaba. Ela muda de forma. Ela pede menos correria e mais propósito. Menos ruído externo e mais escuta interior. E é justamente nesse silêncio que você começa a perceber o que realmente importa. Você não precisa que seus filhos te liguem todos os dias. Não precisa que alguém diga que te ama para se sentir amado. Porque há uma diferença profunda entre estar só e estar em paz. E quando você descobre os verdadeiros pilares que sustentam essa nova fase da sua existência, você encontra algo que nenhuma família, por mais amorosa que seja, pode te dar: autonomia emocional. Se você sente que está mais sensível, mais introspectivo, mais exigente com o seu tempo e com suas relações, isso não é fraqueza. Isso é evolução. É o seu ser interior gritando por autenticidade. E quando Louise dizia que tudo começa em você, ela estava te entregando a chave da liberdade emocional. Uma liberdade que aos 60 não tem preço, porque vem da alma. Talvez hoje você olhe ao redor e perceba que está sustentando sua casa, suas emoções, suas esperanças, praticamente sozinho. E sim, isso pode parecer injusto, mas também pode ser o seu maior ato de poder. Porque você está de pé. Você continua. E se continua, é porque há dentro de você um impulso mais forte do que qualquer ausência: a vontade de viver com verdade. E é aqui que entra o mais importante. Existem 8 pilares que podem, sim, se tornar o seu apoio mais sólido. Mais do que qualquer parente, mais do que qualquer promessa. 8 forças que, se cultivadas, transformam a sua experiência de vida, mesmo que o mundo ao redor não colabore. Esses pilares não são mágicos. São reais, acessíveis e profundamente humanos. E talvez você já esteja apoiado neles sem nem perceber. Mas antes de te revelar esses pilares, quero te convidar a uma reflexão sincera. O quanto da sua paz ainda depende do que os outros fazem ou deixam de fazer? O quanto do seu amor próprio ainda está condicionado à aprovação de alguém? Se a resposta for muito, está tudo bem. Porque o primeiro passo para a libertação é justamente enxergar onde estamos presos. Este vídeo não é sobre romper com sua família, nem sobre se isolar do mundo. É sobre reconquistar a sua centralidade. É sobre parar de implorar atenção e começar a oferecer presença, a si mesmo. Porque quando você se torna o seu próprio porto seguro, nenhuma ausência te afunda, nenhum silêncio te assusta, nenhum adeus te destrói. Aos 60, você já entendeu que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com o que não te nutre. E os pilares que vamos compartilhar agora foram inspirados diretamente nos ensinamentos de Louise Hay, para que você possa fortalecer sua jornada com leveza, consciência e, acima de tudo, amor. Porque sim,
É possível encontrar plenitude, mesmo quando a família não é o seu apoio principal. E talvez seja justamente aí que começa a sua verdadeira liberdade. Parte 1. O pilar da autoaceitação. Aos 60 anos, olhar no espelho pode ser um ato de coragem. As marcas do tempo não são apenas linhas no rosto. São testemunhos de histórias vividas, dores superadas e amores sentidos. No entanto, muitas pessoas ainda travam batalhas silenciosas contra si mesmas, por não aceitarem o corpo que habitam ou a trajetória que percorreram. Louise Hay dizia que toda cura começa quando você decide se aceitar exatamente como é. E isso não é um clichê. É um ato revolucionário. A autoaceitação é mais do que tolerar suas imperfeições. É acolher sua história com respeito, sem arrependimentos paralisantes. É parar de olhar para o passado como um erro e começar a enxergá-lo como uma escola. A verdade é que tudo o que você viveu até aqui te preparou para este momento. Inclusive os silêncios. Inclusive as ausências. Louise nos ensinava que o pensamento tem poder e que cada palavra dita para si mesmo é uma semente plantada na alma. Então, se você vive dizendo, eu não sou mais como antes, está envenenando seu presente com a nostalgia de um tempo que já não existe. A libertação começa quando você troca a crítica pelo carinho, a negação pela compaixão. Aos 60, seu valor não está em como você se parece ou no quanto é útil para os outros. Está em quem você é quando ninguém está olhando. Está na serenidade de um abraço em si mesmo. Autoaceitação é o alicerce que impede que a opinião dos outros destrua a sua paz. É um amor silencioso, mas poderoso. Quando você se aceita, começa a perceber que não precisa mais provar nada. Nem para sua família, nem para seus amigos, nem para a sociedade. Você pode simplesmente ser. E ser, nesse estágio da vida, é o maior presente que você pode se dar. Porque só quem se aceita tem liberdade de verdade. Esse pilar muda tudo. Suas decisões, suas relações, sua forma de viver. Porque quem se aceita não implora atenção. Oferece presença. Quem se aceita não teme envelhecer. Celebra a própria maturidade. A autoaceitação é o solo fértil onde todos os outros pilares florescem. Sem ela, tudo fica instável. Louise Hay repetia, eu me aprovo. E essa pequena frase tem o poder de transformar destinos. Quando você começar a repeti-la, sentirá algo dentro de você se realinhando. Como se, finalmente, a vida estivesse voltando ao seu lugar. Esse é o primeiro passo. E o mais necessário. Parte 2. O pilar da autorresponsabilidade. Louise Hay afirmava que somos os únicos responsáveis por nossas vidas. Não se trata de culpa, mas de poder. Aos 60 anos, você já viu o bastante para saber que esperar que os outros façam por você o que você mesmo pode construir é uma armadilha emocional. A autorresponsabilidade é o pilar que separa a dependência da liberdade. É quando você para de culpar e começa a transformar. Assumir a própria vida não é fácil. Requer coragem para admitir que muitos dos caminhos escolhidos foram baseados em medos, não em sonhos. Mas isso não significa que tudo está perdido. Louise sempre dizia que todo pensamento pode ser mudado. E mudar a forma como você encara o que viveu é o primeiro ato de empoderamento. Aos 60 não há mais tempo a perder se vitimizando. A vida não espera. Ela convida, insiste, mas nunca força. E quando você entende que ninguém virá te salvar, nem filhos, nem netos, nem amigos, você finalmente se coloca no lugar mais certo, no comando da sua própria jornada. Ser autor da sua história não é controlar tudo, mas sim se responsabilizar por como você reage ao que acontece. A partir do momento em que você decide que vai cuidar de si, física, emocional e espiritualmente, você já começa a mudar o rumo dos seus dias. E isso é libertador. Autorresponsabilidade também significa escolher seus pensamentos com mais consciência. Louise nos ensinava que o que você pensa sobre si mesmo cria sua realidade. Então, comece a observar as palavras que repete. Eu sou fraco, ninguém se importa, já passou meu tempo.
Tudo isso molda a sua experiência. Está na hora de trocar essas frases por afirmações de poder. Você pode começar pequeno. Um passo por dia. Uma nova escolha. Um novo hábito. E mesmo que ninguém veja, você sentirá. Porque a mudança verdadeira é aquela que acontece de dentro para fora. E uma vez que você se compromete com sua própria evolução, o mundo ao seu redor começa a responder diferente. Este pilar é sobre assumir o protagonismo da sua própria vida. É dizer a si mesmo: eu não controlo os outros, mas controlo como me trato. E a partir de hoje, escolho me tratar com amor. Isso sim é maturidade. E é o que te leva para o próximo nível da sua existência. Parte 3. O pilar da espiritualidade viva. Aos 60, a alma pede silêncio, pede conexão, pede significado. Louise Hay falava da espiritualidade como uma ponte entre o amor próprio e o universo. Não uma religião imposta, mas uma fé vivida. E este é um pilar essencial. A espiritualidade viva. Aquela que você sente quando observa o nascer do sol, quando escuta sua respiração, ou quando agradece por estar vivo mais um dia. A espiritualidade, nesta fase da vida, não precisa mais de explicações complexas. Ela precisa de presença, de consciência, de momentos simples com significados profundos. Ela mora no agora, e é através dela que você começa a entender que não está só. Nunca esteve. Mesmo que sua família esteja distante, mesmo que as pessoas mais próximas tenham seguido seus próprios caminhos, sua alma continua conectada com algo maior. Louise nos ensinava que somos todos expressões do amor universal. E se você vive em sintonia com esse amor, não importa quem partiu, você permanece inteiro. A espiritualidade viva também cura feridas que palavras não alcançam. Ela não exige perfeição, apenas abertura. Uma abertura para o desconhecido, para o sagrado, para aquilo que não se pode tocar, mas que se sente profundamente. É ela quem te sustenta nas madrugadas silenciosas, quando a saudade aperta e o mundo dorme. Cultivar essa conexão é um ato de auto-amor, e pode ser feito de várias formas. Uma oração sincera, uma meditação leve, um passeio em meio à natureza. Não importa como você acessa essa dimensão, importa que você se permita acessá-la, porque ela te lembra que há propósito, mesmo no vazio. Louise dizia que somos todos canais de cura, e quando você alimenta sua espiritualidade, você se fortalece, mas também se torna luz para os outros. Mesmo sem perceber, mesmo sem falar, sua energia muda, e sua presença começa a tocar quem cruza seu caminho. Esse pilar é o que te ancora quando tudo parece instável. Ele não promete que a dor vai sumir, mas garante que ela pode ser transformada em sabedoria. E isso, para quem já viveu tanto, é a dádiva mais preciosa. Parte 4. O pilar do autocuidado consciente. Cuidar de si mesmo, aos 60 anos, é um gesto de amor e resistência. Louise Hay sempre defendeu que o corpo é o templo da alma, e que tratá-lo com respeito é uma das formas mais profundas de se amar. O autocuidado consciente vai além de remédios e exames. Ele começa nas escolhas diárias. No que você come, no que você pensa, no que você permite. Muitas pessoas chegam a essa idade acreditando que já é tarde para cuidar do corpo, que o tempo já cobrou o preço e agora é só deixar como está. Mas Louise dizia que cada célula do seu corpo ouve o que você sente. Ou seja, todo gesto de carinho consigo mesmo é uma mensagem direta de cura. O autocuidado também envolve dizer não. Dizer não para o que te desgasta, para o que suga sua energia, para o que não respeita seus limites. E dizer sim para o descanso, para a alimentação amorosa, para o sono reparador, para o toque gentil. Seu corpo precisa de você, mais do que nunca. Essa consciência é libertadora, porque você para de depender da opinião dos outros e começa a guiar seu dia a partir da pergunta: o que me faz bem hoje? E isso muda tudo. O tempo passa a ser aliado, não inimigo. O corpo se torna companheiro, não prisão.
Louise nos ensinava a conversar com o próprio corpo, a agradecer a cada parte dele, mesmo as que doem, a reconhecer o milagre que é estar vivo. Porque por mais que os anos tenham deixado marcas, seu corpo ainda te sustenta, ainda te carrega, ainda te permite recomeçar. Você não precisa de grandes rituais. Basta um pouco mais de atenção consigo mesmo. Um banho demorado, uma respiração consciente, um alimento preparado com carinho. Cada pequeno ato de cuidado é uma oração silenciosa de amor por si. Este pilar te lembra que a forma como você cuida de si reflete o quanto você se valoriza. E aos 60 anos, o cuidado que você oferece a si mesmo é o maior testemunho do seu amor próprio. Parte 5. O pilar da gratidão. Ativa Louise Hay dizia: agradeça agora mesmo por tudo, mesmo que não entenda o porquê. Aos 60 anos, talvez você já tenha motivos de sobra para reclamar. Dores que se acumulam, promessas não cumpridas, saudades que não passam. Mas a gratidão ativa é uma chave poderosa que abre portas invisíveis. Ela não ignora as dificuldades. Ela transforma a forma como você as vive. Ser grato não é fingir que está tudo bem. É reconhecer que mesmo com tudo que doeu, você chegou até aqui. Está vivo. Está consciente. E isso, por si só, é um milagre. Quando você começa a agradecer pelas pequenas coisas, pela respiração, pela manhã silenciosa, por um café quente, sua mente se realinha com a abundância. Aos 60, você começa a perceber que o que te traz paz não são grandes conquistas, mas pequenos momentos de presença. Louise dizia que a gratidão muda a energia. E muda mesmo. Porque quando você foca no que tem ao invés do que falta, você se torna mais forte, mais leve, mais capaz. A gratidão ativa também cura ressentimentos. Quando você agradece pelo que aprendeu, mesmo que tenha vindo através da dor, você se liberta. Você para de carregar pesos desnecessários. E isso faz sua alma respirar aliviada. Esse pilar é como um músculo. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. E aos poucos, você começa a agradecer até pelo silêncio, até pelo vazio, porque entende que tudo tem um propósito e que você está sendo lapidado por cada experiência. Louise nos convidava a escrever listas de gratidão todos os dias. Isso pode parecer simples, mas é transformador. Comece hoje. Agradeça por estar aqui, por estar lendo isso, por ter acesso a essas palavras. Cada agradecimento é uma semente de luz plantada na sua consciência. A gratidão ativa não é uma emoção passageira, é uma postura diante da vida. E é essa postura que te fortalece para os próximos passos. Porque quem agradece, floresce. Parte 6. O pilar das relações nutritivas. Aos 60 anos, as máscaras caem e as verdades vêm à tona. Louise Hay sempre dizia que nem todas as pessoas que fazem parte da sua vida merecem permanecer nela. E isso inclui até mesmo aqueles com laços de sangue. Relações nutritivas são aquelas que te fazem crescer, não as que te mantêm preso a um papel que já não te cabe mais. É natural que ao longo da vida, muitos vínculos se transformem. O que antes era proximidade pode se tornar silêncio. E tudo bem. O que importa agora não é a quantidade de pessoas ao seu redor, mas a qualidade dos afetos que você cultiva. Uma única amizade sincera vale mais do que dezenas de relações superficiais. Louise nos ensinava que somos ímãs energéticos e que atraímos aquilo que permitimos. Por isso, aos 60, é essencial observar quem te escuta, quem te respeita, quem te eleva. Relações saudáveis te fortalecem. Relações tóxicas te drenam. E você já viveu o bastante para saber a diferença. O pilar das relações nutritivas começa com uma escolha. Me cercar de pessoas que me querem bem, de verdade, que me aceitam como sou, com minhas cicatrizes e minha sabedoria. Pessoas que não exigem que eu me esconda para caber no mundo delas. Esse também é o momento de revisar os laços familiares sem culpa. Louise sempre dizia que podemos amar alguém e, ainda assim, manter distância. O amor não exige presença constante, mas exige respeito mútuo.
Se a relação com a família pesa mais do que fortalece, talvez seja a hora de se afastar emocionalmente, não por egoísmo, mas por amor próprio. Você merece ser ouvido, acolhido e valorizado. E isso começa quando você aprende a dizer chega para o que machuca. Relações nutritivas não são perfeitas, mas são honestas. E aos 60, a honestidade vale mais do que qualquer convenção social. Este pilar te lembra que você não está sozinho, mesmo quando está só. Porque basta uma conexão verdadeira para transformar um dia inteiro. E quando você se cerca de pessoas que te nutrem, até o silêncio vira companhia. Parte 7. O pilar da flexibilidade emocional. A vida muda. E muda de novo. Aos 60, muitos planos já ficaram para trás. Muitos recomeços foram iniciados sem aviso prévio. Louise Hay falava sobre a importância de não se apegar ao que era para ter sido. A flexibilidade emocional é esse pilar que nos permite dobrar, sem quebrar. Adaptar-se, sem perder a essência. Muitos sofrem por tentar controlar o incontrolável. Filhos que tomam decisões diferentes, amizades que se distanciam, o corpo que já não responde como antes. Mas a maturidade traz uma dádiva. A consciência de que resistir machuca mais do que aceitar. E aceitar, ao contrário do que parece, não é fraqueza, é força pura. Louise sempre dizia que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Mas para enxergar isso, é preciso olhar com novos olhos. A rigidez só gera sofrimento. A flexibilidade, por outro lado, abre portas que você nem sabia que existiam. Você começa a entender que a paz está na fluidez, não na rigidez. A flexibilidade emocional também te permite mudar de opinião, mudar de rota, mudar de sonhos. E tudo bem. Você não precisa provar nada para ninguém, nem continuar carregando responsabilidades que já não te cabem. A vida muda, e você pode mudar junto com ela, com leveza e graça. Quando você se permite ser flexível, as tensões internas se dissolvem. Você começa a ver cada fase como uma etapa necessária, não como um castigo. Louise nos lembrava: eu fluo com a vida. E essa frase resume perfeitamente este pilar. Porque quem flui, não trava. Quem flui, continua. A flexibilidade também ajuda a lidar com as emoções. Em vez de lutar contra o medo, você pode acolhê-lo. Em vez de negar a tristeza, você pode escutá-la. As emoções deixam de ser inimigas e se tornam mensageiras. E você aprende a lidar com elas sem se perder. Este pilar é o que te permite viver com mais leveza. Porque quem é flexível sofre menos, ama mais. E entende que tudo o que vem, inclusive os desafios, pode ser uma bênção disfarçada. Parte 8. O pilar do propósito interior. Talvez você já tenha se perguntado: ainda tenho um papel nesse mundo? E a resposta de Louise Hay seria um sonoro: sim. Aos 60 anos, você ainda tem muito a oferecer. O pilar do propósito interior é aquele que reacende a chama, mesmo quando tudo parece já ter sido vivido. É ele quem dá sentido aos dias e direção à alma. Louise dizia que o propósito não precisa ser grandioso. Não precisa ser reconhecido ou aplaudido. Pode estar em coisas simples. Cuidar das plantas, escrever cartas, ajudar alguém com uma palavra amiga. O que importa é que aquilo te faça sentir útil, vivo, conectado. Muitas vezes, a aposentadoria ou o ninho vazio fazem com que as pessoas se sintam sem função. Mas o valor da sua existência não está atrelado a um cargo, a um papel social ou ao cuidado de outros. Está no brilho que você coloca nas pequenas ações diárias. Está na intenção com que vive. Quando você encontra algo que te move, mesmo que pequeno, tudo ganha outra cor. O tempo passa com mais significado. Os sentimentos se alinham, e a solidão dá lugar à presença, à sua própria presença. O propósito interior não precisa de palco, precisa de verdade. Louise nos lembrava: quando estou em paz com quem sou, tudo ao meu redor flui. E estar em paz com quem se é
É o maior propósito de todos. Você pode ser farol mesmo em silêncio. Pode ser ponte mesmo em solitude. Pode ser cura só por existir com consciência. Este pilar também te dá forças para seguir em frente. Mesmo que o corpo reclame. Mesmo que os dias pareçam iguais. Porque dentro de você ainda existe um chamado. Um convite da vida para continuar sendo luz. Para continuar fazendo a diferença. Nem que seja só na forma como você olha para o mundo. Aos 60, você não está terminando uma jornada. Está começando outra. E com os 8 pilares firmes inspirados nas palavras e sabedoria de Louise Hay, você descobre que a verdadeira segurança nunca esteve fora. Sempre esteve em você. E agora você pode seguir. Mais forte, mais leve, mais inteiro. Aos 60 anos você não precisa mais correr. Não precisa mais provar. Não precisa mais implorar. A vida já te testou, já te feriu, já te moldou. E agora é tempo de sabedoria, tempo de silêncio escolhido, de paz construída, de amor que começa, finalmente é por você. Louise Hay nos deixou um legado de cura, de amor próprio e de recomeço. Ela nos ensinou que não importa quantos anos temos, mas sim como escolhemos viver o que ainda nos resta. E você agora tem a chance de escolher. Pode continuar esperando algo de fora, ou pode começar a fortalecer o que há dentro. Os 8 pilares que percorremos juntos não são teorias. São caminhos possíveis, são âncoras para dias difíceis. São lembretes de que a sua história tem valor, mesmo quando o mundo esquece. E que você pode sim, com suavidade e firmeza, construir uma vida plena, mesmo quando a família já não é mais seu alicerce principal. Porque o amor mais seguro é aquele que você oferece a si mesmo. A fé mais forte é aquela que você cultiva em silêncio. E o apoio mais duradouro é aquele que nasce dentro da sua consciência. Quando você se conecta com sua força interior, nenhuma ausência te destrói. Nenhum abandono te define. Então, respire fundo agora. E diga a si mesmo, com firmeza e doçura: eu estou aqui. Eu me amo. Eu sou suficiente. Essas palavras simples carregam mais poder do que qualquer promessa externa. Elas são a semente de uma nova etapa, mais livre, mais leve, mais consciente. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com quem precisa lembrar que ainda há tempo, que ainda há luz, que ainda vale a pena. Porque sim, aos 60, a vida está longe de acabar. Ela está apenas se revelando com mais verdade. E se você deseja continuar essa jornada de autodescoberta, amor e cura, inscreva-se no canal agora mesmo. Curta o vídeo, deixe seu comentário dizendo qual pilar mais falou com sua alma. E vamos crescer juntos, um passo por vez, dia após dia. Aqui, você nunca estará sozinho.